Me apresentando um pouco aqui, como foi falado, eu sou médico radiologista, eu fiz minha formação na Escola Paulista. Desde que eu terminei a formação, eu trabalho nessa junção, né, da medicina com a tecnologia. Hoje, na FID, eu tenho o meu foco em inovação e dados, e vou falar um pouco da nossa experiência da teleradiologia, e como isso se processou durante tempos de Covid, né? Para quem não conhece a FID é uma empresa do terceiro setor, é uma empresa que ela administra e opera os setores de diagnóstico por imagem de diversas unidades de saúde, de mais de 80 unidades de saúde do SUS em São Paulo e em Goiás. Hoje nós fazemos cerca de 5 milhões de exames por ano, desde raio-x a uma ressonância magnética. Estamos majoritariamente no estado de São Paulo, e para vocês terem ideia do tamanho da operação, na cidade de São Paulo chega a ser 18% dos tomógrafos do SUS, são tomógrafos que a FID opera. Então, desde que a pandemia começou, esses aqui são dados logo de quando a pandemia começou, a gente já percebeu uma mudança drástica, né, uma queda gigantesca no número de exames, alguns casos, uma diminuição de mais de 50%, né? A gente percebeu que alguns exames que são essencialmente ambulatoriais, como mamografia, foram exames que de fato tiveram uma queda bastante considerável em diversas unidades, ao passo que exames como tomografia, principalmente tomografia de tórax, são exames que aumentaram. Aqui dá para perceber, por exemplo, que antes da pandemia, o principal exame feito no pronto-socorro, nas nossas tomografias, era a tomografia de crânio, né? Que a grande maioria dos casos, o paciente tem uma cefaleia, tem um TCL, faz uma tomografia de crânio, e ao passo que a gente entra na pandemia, isso já num dos primeiros meses de pandemia, em março, a gente já nota que essa relação se inverte, a gente passa a ter mais casos de tomografia de tórax, né? Foi bem gritante essa mudança. E logo quando começou a pandemia, a gente pensou, mas como é que a gente vai conseguir acompanhar essa doença que está surgindo? Ninguém sabe como é que ela se comporta. A FID, ela faz essencialmente imagens médicas. Ela não faz exames laboratoriais. Então, como é que através das imagens médicas a gente poderia acompanhar essa epidemia do Covid? A gente estava no momento que existiam poucos testes de PCR disponíveis, todo mundo sabe como foi a loucura no início da pandemia. Nós vimos o aumento do volume, tanto absoluto quanto relativo, de tomografias de tórax, e nós precisamos ter justamente diagnosticar e ter condutas rápidas. Não é interessante que muitos pacientes fiquem muito tempo no hospital, e um paciente que ali não tinha Covid, ele por passar muito tempo no hospital, no ambiente fechado, ele acabasse pegando Covid, né? E a gente precisava otimizar esse tempo de espera dos pacientes. Então, o que é que foi feito? Nós utilizamos um sistema de RIS e PACS, e o que é que nós fizemos? Nós configuramos esse sistema de RIS e PACS para que toda ficha que fosse aberta com suspeita de infecção pelo Covid, né, a recepcionista ela já abria essa ficha e classificava como uma ficha de suspeita. Isso fazia com que, quando esse exame chegava para ser laudado na nossa central de laudos, isso já fazia parte de uma lista prioritária de exames, que são exames suspeitos para infecção pelo coronavírus, e o médico, consequentemente, recebia esse exame para laudar bem mais rápido. E nós também padronizamos o laudo desse exame, né? Baseado nos estudos do início da pandemia, nós vimos quais eram os parâmetros mais importantes para se ter num laudo de Covid, e nós estruturamos esse laudo, estruturando a distribuição dos achados, que tipos de achado.
o quanto do pulmão está acometido, né? Se o paciente tem mais de 50% do pulmão acometido, significando um caso mais grave, ou menos de 50%, significando um caso provavelmente menos grave, e também uma classificação que o radiologista dava como alta ou baixa probabilidade ou um caso indeterminado para COVID. A gente sabe que a tomografia ela não é um padrão ouro para identificar COVID. Mas uma vez que você tem um padrão altamente suspeito para COVID no meio de uma pandemia, você tem uma chance aí de mais de 80%, 90% de fato esse paciente ter COVID. Para a gente, isso seria uma forma de medir a pandemia sem ter exames de PCR, por exemplo. Esse médico, ele após laudar com esse laudo estruturado, ele classificava esse exame em normal, patológico ou crítico. Então, se esse exame, de fato, era um exame crítico com achados para COVID, ou mesmo se era um exame normal, ao classificar esse exame como crítico, esse simples fato, esse simples clique que o radiologista fazia no nosso sistema, disparava mensagens para os médicos solicitantes, com esses casos suspeitos para COVID, de modo que, se um paciente ele tem um exame normal, uma suspeita, esse paciente provavelmente estaria mais leve, esse paciente seria liberado mais rápido, e um paciente com padrão mais grave, ele teria o seu atendimento também mais rápido. O médico solicitante, ao receber, ele confirmava o recebimento desse exame, e em seguida, no próprio celular, ele consegue ver a imagem, consegue ver o laudo, e ditar a conduta para aquele paciente, diminuindo em muito o tempo que esse paciente fica esperando. Para vocês terem ideia da quantidade de tempo, nós somamos a quantidade de tempo que esses pacientes individualmente esperaram a menos em relação a um exame não COVID, um exame não urgente, e esse tempo somado de todos esses pacientes chegou a economizar alguns anos de tempo no SUS. Então, foi bastante efetiva essa ação que nós fizemos. E, obviamente, o fato de ter estruturado todos esses dados permitiu com que nós medíssemos esses dados ao longo da pandemia. Então, isso aqui é um gráfico que mede, desde março, né, desde o início da pandemia, a quantidade de casos que nós vimos em toda a nossa rede da FID de imagem. Então, nós conseguimos observar que, de fato, as nossas curvas seguiam também as curvas que nós temos acesso da pandemia, né, através de outros exames, e a gente consegue perceber claramente como se repetiu o mesmo padrão, né, de ter esse pico que aconteceu em maio, e novamente esse pico que nós tivemos agora no começo do ano, que foi esse pico em março. Nós também conseguimos, a partir dessa estruturação dos dados, ver a distribuição de idade dos pacientes. A gente viu que a média de idade dos pacientes era em torno de 56 anos, em torno de 1/3 dos casos eram casos mais graves, né, com maior que 50% do parênquima acometido, e com a predominância levemente maior em homens. E quando nós víamos pacientes internados, que eram 13% desses pacientes, a gente via que a média de idade subia, ou seja, pacientes mais velhos, que é o que nós observamos em toda a pandemia, pacientes mais velhos tendem a ficar mais graves. Esses pacientes têm uma maior proporção de pacientes com o pulmão mais acometido, e ao mesmo tempo são mais pacientes do sexo masculino em relação a pacientes não internados. E uma coisa bem curiosa que nós estamos estudando justamente nesse momento é que essa curva laranja é a curva de casos provavelmente menos graves, né, com menos de 50% do pulmão acometido na tomografia, e a curva azul são casos potencialmente mais graves que têm mais pulmão acometido.
E se vocês se compararem os dois picos da pandemia, o pico de maio com o pico que nós tivemos agora em 2021, em março, nós conseguimos ver que inicialmente havia uma distância entre essas duas curvas, né? Haviam muito mais casos menos graves do que casos mais graves, mas nesse segundo pico que ocorreu, nós percebemos que essa proporção de casos mais graves aumentou bastante, em alguns dias chegando-se a quase 50% dos casos, 50% de casos mais graves e casos menos graves, né? E isso, essa temporalidade aqui, ela está síncrona, né, com a temporalidade da entrada da nova variante P1 em São Paulo. Então, nós estamos, inclusive, fazendo estudo para averiguar essa correlação, né? Se de fato essa correlação da entrada da nova variante, essa correlação temporal, ela explicaria justamente essa proporção de casos com o pulmão mais acometido na tomografia. Foi um achado bem interessante. E com isso, nós também baseado no CEP dos pacientes, de maneira anonimizada, nós conseguimos justamente localizar a distribuição da doença no estado. Obviamente, baseado nas unidades onde a FID se localiza, principalmente no estado de São Paulo. E aqui é um gráfico que mostra bem como foi a detecção desses casos bem no início da pandemia, como foi dia a dia o surgimento desses casos nas unidades de saúde que nós operamos na cidade de São Paulo. Então, aqui a gente consegue ver dia a dia o crescimento dos casos e de acordo com a distribuição das nossas unidades, nós percebemos alguns clusters de pacientes mais concentrados, principalmente na região norte, leste e sul. Obviamente, a gente vê um buraco aqui na Zona Oeste, mas isso também se explica pela FID não ter muitas unidades de saúde na região oeste, na Zona Oeste de São Paulo. Mas foi bem interessante poder ver tanto o crescimento da doença na cidade de São Paulo, quanto essa doença se espalhando também, por exemplo, para os interiores, né, junto a São Paulo e também para a região do litoral aqui em Santos, por exemplo. Além disso, além de todo esse trabalho de dados durante a pandemia, nós também passamos devido à necessidade de hospitais de campanha, ou mesmo hospitais que já existiam, devido à demanda muito alta de tomografias de tórax, nós disponibilizamos também para o poder público containers de tomografia. Nós fizemos de maneira bem rápida a construção desses containers que ficaram instalados em alguns hospitais e hospitais de campanha, alguns deles até hoje na pandemia. E outra tecnologia que nós nos utilizamos foi justamente do Command Center. Com a chegada da pandemia, todos os nossos médicos, que uma parte deles já laudava de casa, não laudava da central de laudos, a gente passou a ter 100% desses médicos laudando de casa, já que a tecnologia permitia isso. Então, apenas em casos estritamente necessários, nós tínhamos laudos na central de laudos, e nós pudemos converter parte dessa central de laudos em uma central de operação de tomografia à distância. Nós contratamos uma tecnologia na qual você instala um robô num tomógrafo, e esse robô ele consegue acionar a tomografia, e um técnico ele consegue à distância controlar esse aparelho de tomografia, e a gente consegue com que a gente tem menos um profissional para se expor à COVID numa unidade de saúde. E além disso, nos casos onde o profissional atua na unidade de saúde, você consegue substituir esse profissional à distância, tendo esse profissional numa central onde ele consegue justamente controlar esse equipamento à distância.
Basicamente, eu queria falar desse case nosso, de toda a experiência que a gente teve durante a pandemia, que de fato foi uma surpresa para todas as instituições de saúde. Tenho certeza que várias instituições de saúde tiveram que tiveram que inovar, né, no meio da pandemia. Foi algo que nós tiramos muitas lições dessa pandemia, e a gente vê o quanto você ter dados, você estruturar dados e você aproveitar a infraestrutura que você tem pode produzir grandes ganhos para a pandemia. Chegou a ter casos, por exemplo, de nós conseguimos compartilhar essas informações em tempo real com o poder público, fazendo com que o poder público pudesse também tomar decisões baseadas nessas visualizações de dados. Então, basicamente é isso. Eu deixo aqui meus contatos, LinkedIn, e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.